Gostaria de agradecer a todos que nos acompanham. Sou Elaine Escobar, gestora de pesquisa do ecossistema Anima. Nossos encontros, Ciência, Tecnologia e Sociedade, são momentos de integração entre a pós-graduação e a graduação do nosso ecossistema, através de compartilhamento de atividades de pesquisa de pós-graduandos do ecossistema Anima com estudantes da graduação. Cada edição traz um pós-graduando de uma de nossas escolas que se sobressaiu em seu programa de pós. Dessa forma, recebemos pós-graduandos destaques de diferentes programas estrito sensu de diferentes áreas do conhecimento, que compartilham pesquisas que impactam a sociedade e o mundo do trabalho. Na edição de novembro, temos a presença da Thaís Vieira, do Corpo Administrativo Nacional do Estrito Sensu Anima, e da Natália Bezerra, assistente de pesquisa Anima. Para vocês que acompanharem a estreia do nosso vídeo no YouTube, ofereceremos certificado de participação como ouvinte, e o link está disponível na descrição do vídeo. Ele estará habilitado para respostas ao término de nosso encontro. E o certificado será enviado para o e-mail que cadastrar. Nossa pós-graduanda convidada do mês de novembro é a Raíssa da Mata Almeida, com muita alegria. A Raíssa, ela é engenheira ambiental e sanitarista, doutora em desenvolvimento regional e urbano pela Unifax, escola que integra o ecossistema Anima. No momento, a Raíssa está realizando pós-doutorado no programa de pós-graduação em desenvolvimento regional e urbano, também na Unifax, tendo como orientadora a professora doutora Carolina de Andrade Espínola. Hoje compartilhará conosco resultados de sua pesquisa Governança dos Recursos Hídricos no Alto Paraguaçu, Chapada Diamantina, Bahia. Raíssa, seja muito bem-vinda e a palavra é sua. Olá, eu agradeço o convite e vamos dar início à nossa apresentação. Então, o título, né, a temática da minha pesquisa que eu realizei no doutorado foi Governança dos Recursos Hídricos no Alto Paraguaçu, Chapada Diamantina, Bahia. Conforme dito, eu realizei esse doutoramento no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional Urbano na Unifax, aqui em Salvador. O meu projeto de doutorado está inserido, né, dentro de um projeto maior, que é o projeto Chapada Diamantina Meio Ambiente, Economia e Desenvolvimento, que foi onde eu realizei juntamente com vários outros colegas, cada um trabalhando numa temática e dentro de um recorte, suas respectivas pesquisas. E aí, dentro desse projeto, a gente tem participação de alunos de graduação, de mestrandos, de doutorandos, e aí a gente tem que estar produzindo trabalhos que a gente manda para eventos, a gente publica em revistas e estamos desenvolvendo, né, esses projetos. Meu projeto de pós-doutorado também está sendo realizado dentro desse programa, desse projeto maior. Aí aqui um breve roteiro, né, que é o roteiro da apresentação. Eu primeiro trago a motivação, depois os objetivos, a metodologia, resultados e discussão, considerações e referências. A motivação, eu trago imagens da Chapada Diamantina, não sei se todos conhecem, aqui na Bahia. Então, Bahia é muito mais do que mar e praia. Então, na Chapada Diamantina, temos áreas de preservação, temos muitos recursos naturais, riqueza de tudo isso. Então, tem muita cachoeira, tem muita trilha, tem muitos rios, tem muitas montanhas, tem cavernas, tudo isso. Então, a gente primeiro olhando esse cenário aqui, um cenário de potencial de preservação de meio ambiente, de desenvolvimento de atividades ligadas a isso, quando a gente olha um pouquinho mais a fundo, a gente também vê isso aqui, que a gente vê atividade econômica de monocultura, de agricultura irrigada de longa escala, utilizando pivôs centrais. A gente tem atividade de mineração, que a região também tem um potencial, né? Tem muitas reservas de minerais, inclusive
Chama Chapada Diamantina porque já tivemos ciclo do ouro, ciclo de diamante na região. E aí a gente tem todo o saneamento, tanto com abastecimento de água para consumo humano, quanto o descarte desses efluentes domésticos. Nesses mesmos rios que a gente mostrou ali, que tem o potencial, a gente também tem o descarte desses efluentes. O turismo e a geração de energia, porque vamos falar um pouquinho mais à frente, o nosso foco foi o Rio Paraguaçu. Aí, inicialmente, eu trago a Política Nacional de Recursos Hídricos, porque já que estamos trabalhando com recursos hídricos, com bacia hidrográfica e com governança, a gente tem que ter muito em mente essa questão do conceito de bacia hidrográfica que a política traz para a gente, que ela deve ser uma unidade territorial, né? Uma unidade de gestão e planejamento para a implementação e toda a governança dos recursos hídricos. E aí, a mesma política diz para a gente que quando a gente falar em gestão de recursos hídricos, governança de recursos hídricos, essa governança precisa ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. A mesma política traz os instrumentos para uma gestão e governança efetivas e participativas, que tem que ter esses 6 instrumentos aqui, que são os planos de recursos hídricos, o enquadramento dos corpos de água em classes preponderantes da água, a outorga do direito de uso dos recursos hídricos, a cobrança pelo uso desses recursos, a compensação aos municípios e o sistema de informações sobre recursos hídricos. Aí aqui um pouco do histórico do processo de ocupação territorial na Chapada Diamantina. Conforme eu falei aqui no século XVIII, e por volta de 1710, houve a descoberta do ouro na região, mais precisamente no município ali, no entorno do município de Rio de Contas, e aí, avançando para o século XIX, começou a exploração dos diamantes em Mucugê, Lençóis, Iguatu, e aí foi o início dos pequenos ciclos urbanos, formação dos pequenos ciclos urbanos a partir dessa produção de diamantes. E aí, simultaneamente a essa exploração de ouro e de diamante, a gente tinha pecuária extensiva também. Já no século XX, com o declínio desses ciclos de pedras preciosas e de ouro, a atividade econômica que mais se expandiu foi a agricultura irrigada, porque a gente viu que lá tem condições edafoclimáticas que satisfazem a atividade necessárias, né? Tem o subclima, tem o clima, tem o tipo de solo, tem a abundância de água. Então, é o cenário perfeito para o desenvolvimento dessa atividade. E aí, mais recentemente, em 1985, a gente teve a criação do Parque Nacional da Chapada Diamantina, que é uma reserva de proteção integral, né, para proteger exatamente esse patrimônio natural que temos aqui. Dos objetivos. O objetivo geral da minha pesquisa foi propor um processo analítico associado ao conceito de bacia hidrográfica, relacionado a alguns fatores municipais do uso dos recursos hídricos e ocupação do solo no Alto Paraguaçu, Chapada Diamantina, Bahia. Para isso, né, como primeiro objetivo específico, temos discorrer sobre os principais aspectos da política de águas na Bahia e no Brasil, descrever os múltiplos usos dos recursos hídricos, incluindo as áreas de nascentes na subbacia do Alto Paraguaçu, Chapada Diamantina, caracterizar as principais atividades econômicas de uso e ocupação do solo, nesses municípios aqui que fazem parte do Alto Paraguaçu, que seriam Andaraí, Barra da Estiva, Ibicoara, Lençóis e Mucugê. Então, esse foi o recorte espacial. E prospectar as principais ações de governança efetivadas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica, associando as demandas por preservação e desenvolvimento regional. Na metodologia, o meu recorte de água de áreas de estudo, primeiro eu mostro aqui a bacia hidrográfica como um todo, que o Rio Paraguaçu é o maior rio genuinamente baiano, então tem uma importância muito grande para o estado. É um rio que nasce aqui na Chapada Diamantina, que é onde eu proponho estudar, que é a porção inicial, que é a área da nascente e o curso alto, e ele deságua já na Baía de Todos os Santos, inclusive contribui para o abastecimento de cerca de 60% da demanda de água potável da capital Salvador e da região metropolitana. Então, é a maior bacia hidrográfica inserida integralmente no estado da Bahia.
Está localizado na região centro-oeste baiana, né, com mais a quase 55 mil quilômetros quadrados, e abastece cerca de 70% da demanda de água por Salvador e sua região metropolitana. Focando um pouco mais no Alto Paraguaçu, tem aqui os municípios que eu trabalhei na pesquisa, que são Barra do Chiva, Ibicoara, Mucugê, Andaraí e Lençóis. Em Barra da Estiva, nós temos a primeira nascente do Rio Paraguaçu, e aí essa área toda tem um clima subúmido e úmido, tem um elevado potencial turístico e agrícola, tem como principal atividade econômica, né, a agricultura irrigada, e temos inclusive um agropolo nacional, que é o agropolo Mucugê Ibicoara. E em 2019, esse agropolo Mucugê Ibicoara foi considerado o agropolo com maior densidade de pivôs, que seria a quantidade, o número de pivôs por área, distribuídos numa área. Então, esse foi o que teve a maior densidade no país. Aqui eu trago um resumo dos meus objetivos específicos aqui à esquerda e as ferramentas metodológicas que eu utilizei para desenvolver cada um deles. A gente vai detalhar um pouquinho na frente. Aqui, com relação à caracterização socioeconômica da minha área de estudo, que foi do Alto Paraguaçu, os dados utilizados foram do IBGE, então até então eu terminei em 2023. Abril de 2023, não tínhamos atualização do censo, né, com os dados de 2022, então, obrigatoriamente, os únicos dados disponíveis eram de 2010, então utilizamos, mas tentando buscar outros dados de outras fontes que trouxessem coisas mais atualizadas. Então, trabalhamos com dados de população de 2010, a população estimada de 2021, percentual de população ocupada, o salário médio mensal dos trabalhadores formais, renda per capita, índice de Gini, e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. E aí, aqui já dados estaduais, na Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, trouxemos o PIB e o PIB setorial para os anos de 2010 e 2019. Quanto à infraestrutura de saneamento nos municípios inseridos na área de estudo, também utilizamos dados do IBGE. Com abastecimento de água, as nossas variáveis utilizadas foram via rede geral, abastecimento de água via rede geral, via poços ou nascentes na propriedade, água da chuva armazenada em cisternas e outras formas de abastecimento. Quanto ao esgotamento sanitário, via rede geral, fossa séptica, fossa rudimentar ou fossa negra, que é simplesmente cavar o buraco, jogar o efluente e fechar novamente, sem nenhum padrão técnico, rio, lago ou mar, e ainda trabalhar com residências que não tinham. E aí, esses dados foram espacializados na malha de setores censitários do IBGE. Fizemos também uma avaliação qualitativa dos impactos ambientais da nascente do Rio Paraguaçu, no município de Barra da Estiva. Então, criamos esse quadro aqui, com vários parâmetros que tivemos que atribuir para uma pontuação de 1, 2 ou 3, como se fosse ruim, médio e bom. E aí a gente tem cor aparente da água, odor da água, presença de espuma, presença de óleos, o uso da nascente, né? Se a área é utilizada para algum fim, enfim. Se possui acesso a essa área, se possui placas de identificação, vegetação nativa, lixo no entorno, lixo na água, esgoto no entorno, esgoto na água, presença de poço no entorno e equipamentos urbanos. Então, tem toda a classificação aqui, dentro do que a gente considera ruim, médio, bom, com a pontuação. E aqui à direita a gente tem o barema que dá o nosso grau de proteção, se é ótimo, bom, razoável, ruim ou péssimo. E aí foi um modelo que utilizamos de Felipe Magalhães, mas adaptamos à nossa realidade. Tivemos que inserir alguns desses parâmetros aqui. Para investigar essas ações do Comitê de Bacia Hidrográfica, fizemos uma espacialização dos membros do Comitê de Bacia pelos trechos da bacia, querendo saber quais eram os membros que estavam no alto curso, no médio curso, no baixo curso da bacia, e qual categoria que esses membros representavam, que a gente viu lá que governança precisa ser representada por usuários, pelo poder público e sociedade civil. Então, essas categorias a gente precisava saber para entender até o equilíbrio de forças, como é que está distribuído. E aí também fizemos a análise das atas das reuniões desse comitê de bacia entre os anos 2013 e 2022. Para o uso e ocupação do solo, fizemos mapas temáticos, né, de uso e ocupação do solo,
criados com essa evolução de 1990 a 2021. E aí, para isso, utilizamos o software QGIS com a base de dados do MapBiomas. Já trazendo os resultados, vamos começar pelos resultados da análise qualitativa da nascente. Então, em vermelho aqui, a gente destaca o que não estava bom, que seria a pontuação mais alta, né? Então, tem acesso à área. O acesso à área era difícil, mas ainda assim existia, quando o ideal seria não haver. Não existia placa de identificação na área da nascente, vegetação nativa estava alterada e a provável presença de poços no entorno, porque já recebemos denúncias, né, a partir de entrevistas, então não poderíamos afirmar que não tinha nem que não tinha. Então, a provável presença de poços na propriedade. Colocando aqui dentro da nossa pontuação, a gente teve que o grau de preservação da nascente estava bom, embora poderia estar melhor, poderia estar ótimo, mas a gente teve o resultado que estava bom. Algumas fotos que tiramos em campo, então a gente já vê solo exposto, a gente vê um certo despencamento do barranco mesmo que está em volta ali da nascente, a vegetação que está numa zona numa situação de transição, não temos a vegetação nativa. Está muito ainda apresentando questão de intermitência, então nem sempre tem água, tem períodos que baixa muito esse nível, depois melhora um pouco. Conseguimos pegar tudo isso com visitas a campo também. Com relação aos recursos hídricos no Alto Paraguaçu, a gente tem aqui o índice de comprometimento hídrico que o órgão ambiental estadual dá para a gente, que a bacia hidrográfica do Rio Paraguaçu, principalmente no seu trecho alto, né, no alto curso, já tem esse nível em 51%, que é uma situação muito crítica. Ou seja, a demanda por água está muito maior do que a disponibilidade por água. E aí a gente foi olhar esse número de cadastros de usuários, né? Os usuários de recursos hídricos precisam ser cadastrados, precisa haver controle sobre os volumes que eles usam, o tipo de uso que eles dão. E em 2023 existiam 1.245 usuários, sendo que 70% deles captavam água diretamente no rio de forma superficial e 27,7% de forma subterrânea. E aí, os nossos dados trazem que 55,1%, que é a maior parte dos usuários, estão inseridos nessa categoria de irrigantes, né? São usuários de recurso hídrico para irrigação. E aí, depois, com 30,7%, a gente tem para abastecimento humano, que são as prefeituras e até o estado, para os municípios que tem esse abastecimento por estado, que a gente tem alguns por estado e outros por município. Então, a gente já vê que a maior parte do uso de água potável é para irrigação. Trazendo a evolução da agricultura irrigada por pivôs centrais, que é a principal técnica de irrigação utilizada, e assim, é uma das principais técnicas que utiliza maiores volumes de água. Trabalham com microaspersão, mas os volumes são muito grandes, principalmente numa um pouco mais arenoso, então evapora muita água, utiliza muita água, evapora muita água, então efetivamente não é utilizado a quantidade efetiva na parte mesmo do subsolo ali, onde ficam as raízes dos vegetais. E aí a gente analisando de 85 até 2019, a gente vê um crescimento muito grande aqui, a partir de 95, em Bicoara e Mucugê, que é o agropolo, a gente já vê um salto maior. E aí ele vem aumentando em 2000, e de 2000 para 2005, mais do que dobrou essa, essa quantidade de pivôs centrais. Depois a gente vai vendo que vai aumentando, e lá para 2019 vai reduzindo um pouco. Mas a região, basicamente, tem essa atividade como a principal atividade econômica. Aqui uma imagem que a gente vê o uso do solo, né, via satélite, e aí todos esses círculos redondinhos representam um pivô central dentro dessa localidade. Aqui tem a barragem do Apertado, que foi uma barragem construída exclusivamente para atender às demandas desses irrigantes. Então, é uma parte do Paraguaçu que está represada ali, e é para atender a esses volumes para irrigação. Quanto ao saneamento básico,
À esquerda aqui nós temos um gráfico mostrando o abastecimento de água, que tanto na zona rural quanto na zona urbana, prioritariamente o abastecimento se dá por rede via geral, né? E embora na área rural ainda tenhamos uma grande percentual da população, 33,16%, que tem os domicílios, né, as residências abastecidas por outra forma de abastecimento, que não é rede, não é por cisterna, não é por poço nem nascente na propriedade. Quando a gente vai analisar os dados para esgotamento sanitário, a diferença é muito maior analisando o ambiente urbano e rural. No urbano, a maioria, né, 55,42% é por rede geral, mas ainda assim existe muita residência que tem a fossa rudimentar, que, como eu falei, não é uma forma de saneamento adequada porque não tem critérios técnicos para a disposição desse efluente, não existe tratamento desse efluente, simplesmente é descartado no solo. E aí, do solo, ele pode infiltrar, ele pode percolar e atingir tanto lençóis freáticos quanto recursos hídricos próximos também. E olhando a zona rural, essa situação é ainda mais agravante, porque a maior parcela dos domicílios e das residências tem essa, essa forma, né, de descarte de efluentes domésticos, que é por fossa rudimentar, e ainda tem 21,12% da população que não tem nenhuma forma de abastecimento, de esgotamento sanitário. Olhando a cobertura vegetal, também dos dados de 90 a 2021. Essa cobertura vegetal são os dados que vão gerar os nossos mapas. Eu vou mostrar os mapas aqui daqui a pouco. Então, a gente tem redução de área de floresta, redução de área de formação natural não florestal. E o que chama mais atenção aqui é esse aumento de área da agricultura. A gente tem aqui em hectares, e aí a gente consegue ver essa expansão, né, nessa proporção, essa expansão tão grande, exponencial. Quando a gente olha a nível de mapa, vamos nos atentar ao roxinho, né, a cor roxa aqui no mapa, que ainda em 95, em 2000, estava bem pouquinho, em 95 bem pouco. 2000 a gente começa a ter aqui um maior espalhamento, porque a gente já tem a construção da barragem do Apertado, então a construção da barragem permitiu a instalação desses irrigantes aqui. E aí a gente vê o boom, né? A mancha 2010, 2021, quanto que expandiu. E aí a gente basicamente teve a redução de áreas, tanto de formação vegetal quanto de floresta, para a substituição da agricultura. E tendo já em 2021 o agropolo muito bem consolidado aqui, principalmente em Ibicogê e Mocoara. Mucugê e Bicoara. Aí, com tudo isso, né, a gente analisando áreas de preservação, potencial de desenvolvimento de turismo, principalmente, né, o turismo ecológico, o turismo de base comunitária, e aí a gente olhando o saneamento que é deficiente, a gente consegue identificar áreas de conflitos, né? Com certeza vão existir conflitos pelo uso da água, porque como a gente viu, o índice de comprometimento está aí, tá crítico, então não há água sempre em quantidade suficiente para atender a todos esses usos, tendo que os usos precisam de águas em quantidade diferente e em qualidade diferente também. Então, destacando os principais usos aqui que a gente tem: agricultura, turismo e saneamento. Para a agricultura, a agricultura precisa de captação de grandes volumes, são muitos usuários e a atividade precisa. E para isso, eles precisam retirar a vegetação nativa, né? Para que se instalem as culturas lá. Com isso, a gente tem a alteração da qualidade da água, porque eles fazem uso de fertilizantes e agrotóxicos. E aí, esses fertilizantes e agrotóxicos caem aqui embaixo no nosso rio. Tem um rio aqui identificado. Então, logo no início, aqui na esquerda, a bolinha verde é a área de nascente. A outra linha verde em volta é a área de proteção ambiental, que é a margem dos rios. E aí a gente, quando olha turismo, o turismo precisa de água de qualidade para acontecer. É uma atividade que requer de um ambiente preservado. Para que ocorra, né, o atrativo é esse. O atrativo são as belezas naturais, são as reservas, então precisa de tudo isso muito bem equilibrado. Mas também gera
os seus impactos, né, como qualquer atividade econômica, porque tem a demanda por água potável, principalmente nos momentos, né, de alta estação, digamos assim, recebe muita gente, então vai precisar de mais água potável, e tendo que abastecer mais pessoas, vai ter maior produção de efluentes e resíduos sólidos também. E quando a gente olha o saneamento, que é um outro tipo de uso, né, precisa de água de qualidade também, porque vai fazer o abastecimento humano. E, na contramão, também tem um lançamento de efluentes, né? E aí, esse lançamento de efluentes alteram a qualidade da água do rio. Então, ele precisa captar uma água de qualidade, mas ele traz de volta uma água que não tem qualidade. Então, tudo isso, dentro do mesmo espaço geográfico, traz uma série de conflitos que precisam ser resolvidos para que o ambiente ali mantenha o mínimo de equilíbrio, né? E que se sustente. Analisando a questão do Comitê de Bacia Hidrográfica, que é a autarquia responsável pela gestão, né, do recurso hídrico dentro dessa bacia hidrográfica, aqui a gente destacou Alto Paraguaçu, que foi a nossa área de estudo. Então, tivemos representantes do Poder Público Municipal, que foram os municípios. 5 municípios tiveram uma vaga, né, uma cadeira representativa. Organizações civis de recursos hídricos, que aí tivemos associações comunitárias e intermunicipais, federações, sindicatos e órgãos de classes, ONGs, povos e comunidades tradicionais, indígenas. Já no quesito usuários, tivemos usuários de pesca sem representante, então essa categoria não teve representante. Turismo, lazer, esporte e outros usos não consultivos, indústria e mineração, irrigação e uso agropecuário, 14 representantes, abastecimento urbano e lançamento de efluentes, 1 representante, hidroeletricidade, 100 representantes. Isso aqui no Alto Paraguaçu, porque a gente vai ver, por um exemplo, pesca e hidroeletricidade, estão com seus representantes lá na parte do baixo curso do rio. No Alto Paraguaçu, a gente vê que 54,5%. Então, a maior parte dos membros do Comitê de Bacia Hidrográfica da bacia inteira estão concentrados no Alto Paraguaçu, sendo que quase que metade deles, 46,7%, representam usuários da irrigação e pecuária. Então, a gente vê que, inclusive, esse setor da economia detém uma força muito grande dentro do Comitê de Bacia Hidrográfica, porque é o setor que mais tem representantes. Analisando as atas das plenárias, né, de 2013 a 2022, tivemos como os principais temas discutidos o plano de bacia, que até o momento não foi elaborado, então a bacia hidrográfica do Rio Paraguaçu não tem plano de bacia. A discussão dos conflitos entre os usuários, que foi o que a gente identificou ali, volta e meia, principalmente em situações, em períodos de estiagem, não tem água suficiente, tem muitos usuários que não estão cadastrados. Tem lançamento de efluentes in natura que está contaminando, está poluindo trechos do rio e dos seus afluentes. Então, quase que sempre nas discussões tem esses relatos de conflitos entre os usuários, problemas de escassez hídrica, retiradas irregulares, né? Captação superficial em poços. A gente vê mais em poços. Tem muitos poços que não têm cadastro, não são regularizados, então é água que está sendo consumida ali de forma clandestina. Não tem controle da quantidade, do tipo de uso, de onde que vai depois essa água, né? Qual vai ser o tipo de lançamento. Deficiência no saneamento básico, né? O lançamento dos efluentes, o uso indiscriminado de agrotóxicos, a participação não efetiva no comitê, sobretudo nas prefeituras. Vemos que os representantes das prefeituras não participam muito das reuniões. Problemas com outorga e cobrança e cadastro de usuários. Não temos ainda também a outorga e cobrança aqui no estado da Bahia, nessa bacia hidrográfica do Paraguaçu. E o cadastro de usuários que se encontra desatualizado, precisa passar por atualizações constantes. Nas considerações finais, nós propomos, na verdade, uma mudança do olhar sobre a governança. Não olhar simplesmente como se fosse um espelho plano em que a gente olha e vê o reflexo do que tem ali. Mas não, a gente propôs que se olhe como se fosse numa visão prismática, que a gente vai ter a decomposição do que é essa governança. A gente não vai olhar a governança e ver governança, a gente vai olhar a governança a partir do Comitê de Bacia Hidrográfica
sendo que ali está inserido os múltiplos usos, o desenvolvimento territorial dos municípios e os recursos naturais, mas a gente querer ver tudo que decompõe ali, tudo que advém dessa governança. Então, se a gente olhar, considerando tudo isso, os múltiplos usos, o desenvolvimento territorial e os recursos naturais, a gente vai conseguir ter disponibilidade hídrica, qualidades mananciais, áreas de preservação, desenvolvimento territorial, mitigação desses conflitos que identificamos, a gestão integrada e descentralizada e a manutenção dos múltiplos usos. E aí, como contribuições, como recomendações que trouxemos nos estudos, é que precisa pensar no processo de gestão. Precisa ter elaboração do plano, da outorga, da cobrança, da descentralização. Então, pensar até um pouco mais do que gestão, pensar em governança. Precisa que se ampliem os mecanismos de monitoramento, de fiscalização, de preservação dos recursos naturais. Precisa que se realizem campanhas de sensibilização, sobretudo com a comunidade, né, a população que reside ali, o desenvolvimento de mais pesquisas científicas, porque é uma área que não tem muitas pesquisas científicas, inclusive eu escolhi trabalhar com a Chapada Diamantina e Alto Paraguaçu, porque quase não tinha estudos sobre a região. Tudo que a gente ia pesquisar sobre a bacia hidrográfica do Paraguaçu estava no Baixo Paraguaçu. E aí, o nosso estudo veio para contribuir com isso também, já que tinham pouquíssimos estudos na região. E criar na comunidade também essa identidade quanto a pertencimento de uma bacia hidrográfica. Porque muito se olha que se pertence a município X, município Y, mas os moradores desconhecem ou desconsideram que aqueles municípios estão integrados dentro de uma bacia hidrográfica, que existe aquele mecanismo todo em volta. E aí a gente, recomendando tudo isso, né, a gente espera que reduzam os conflitos, tanto com captações irregulares, de problemas de contaminação, deficiências no saneamento básico. Aqui eu trouxe algumas referências, mas tem muito mais, só um exemplo mesmo. E é isso, eu agradeço. Raíssa, muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. E eu ia te perguntar, né, como você percebe que a sua pesquisa impacta na sociedade, mas ficou tão claro o impacto da pesquisa, né, tão ligado aos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, que eu não vou nem te fazer essa pergunta. Eu vou pedir um pouquinho para te falar da tua trajetória acadêmica, né, que eu sei que você iniciou já participando de iniciação científica na graduação e hoje está fazendo já o pós-doutorado. Então, se tu puderes falar um pouquinho dessa tua trajetória acadêmica e como você percebe que ela impacta hoje na sua vida profissional, né? Como a pesquisa, a pós-graduação tem impactado. E, Elaine, se tu me permitires, eu já vou avisar as pessoas que estão assistindo que a gente está nesse momento com os editais do processo seletivo para os programas de mestrado e doutorado do Ecossistema Anima. Então, nós temos o edital aberto até o dia 13 de fevereiro em 7 instituições. Então, já faço o convite a todos que estão assistindo, né, que acessem os sites, vejam o edital. É uma oportunidade muito boa, como a gente vê aqui, né, pesquisas relevantes que impactam diretamente na sociedade, né? Então, Raíssa, se puderes falar um pouquinho, agradeço. Então, como você falou, a minha ligação com a ciência, né, com a pesquisa, foi desde a graduação, ainda como aluna de iniciação científica. Se eu não me engano, acho que terceiro período ou quarto me despertou, e eu não sei muito como, mas eu acho que eu queria ser diferente, porque enquanto os meus amigos buscavam mais, da minha formação em engenharia, né? Enquanto os meus amigos iam muito pelo lado técnico, só viam esse lado, eu sempre gostei de escrever, eu sempre fui muito curiosa, tudo me desperta para querer entender e querer achar soluções para as coisas. Aí eu falei, poxa, eu vou tentar. Aí fui, conheci alguns professores dos programas de pós-graduação.
E comecei a conversar e aí os professores me apresentaram esses. Primeiro eu fui para o coordenador de curso, né, para dizer, olha, eu tenho interesse na pesquisa, e o que é que você acha? O que é que você me indica? Quais os programas que têm pesquisa ligados à minha área, né, que é a área de meio ambiente? E aí o professor selecionou alguns professores, né, da pós-graduação, e eu entrei em contato, e aí fui e inicialmente a trabalhar com energia renovável. Aí daqui a pouco eu já olhei outras coisas, depois veio a questão de parques nacionais. Aí eu acabei indo já para recursos hídricos e fui trabalhar com o Rio São Francisco. E aí foi uma paixão, porque eu não saí mais da iniciação científica. Então, todo ano eu só ia renovando e mudando um pouco o projeto. E eu digo assim, às vezes o bichinho da pesquisa, quando pega a gente, é um negócio, porque a gente não consegue. E aí você vai vendo que seu trabalho está dando resultado, você está apontando soluções para as coisas. Você pode fazer uma diferença, sabe? Real em alguma coisa. E quando a gente principalmente vai fazer trabalhos que a gente tem que acessar comunidades, a gente tem mais esse contato direto, e que depois a gente pode levar o resultado dessa pesquisa para eles e dizer, olha, aqui, ó, essa é a realidade, isso aqui, com isso aqui agora a gente pode ajudar na briga, né, de buscar soluções para os problemas de vocês. Então, é fazer essa diferença, sair um pouco também do ambiente da universidade e ir para esse ambiente da vida real mesmo, através da pesquisa, né? Até dos projetos de extensão também facilitam muito isso. Então, eu fui seguindo, é, tive vários períodos como bolsista de iniciação científica, depois fiquei como voluntária, porque eu acabei achando estágio, eu precisava estagiar. Mas aí eu fui estagiar ao mesmo tempo, continuei como voluntária nos projetos de iniciação científica, até que um professor estava perto de formar já, aí o professor que era do programa de pós-graduação, você vai fazer mestrado, né? Aí eu falei, não sei, professor, eu tô muito louca com o TCC. Eu preciso escrever meu TCC, eu não tenho tempo de fazer o projeto do mestrado. Aí ele, não, se vire, você vai ter que dar um jeito, faz um projeto, mesmo que depois a gente faça umas mudanças, mas tente o processo seletivo do mestrado. E aí eu defendi o TCC e só tive uma semana para fazer meu projeto do mestrado. E aí foi aquela correria, aquela loucura. Eu disse, eu vou tentar. Não sei se vai rolar, mas eu vou tentar. E aí tentei, passei, fui muito bem colocada, ganhei uma bolsa dentro do mestrado, e aí entrei, desenvolvi todo o meu trabalho. É, E aí é isso, né? Bem o trabalho do pesquisador. A gente trabalha produzindo textos, a gente trabalha participando dos eventos. Dentro da própria instituição tem os eventos científicos, que estimula bastante isso. E aí, fazendo o doutorado, aí já vem os orientadores, os professores, o mestrado, né? E agora o doutorado? Aí eu, gente, eu não vou ter um ano de descanso, eu não vou ter um período nunca. E aí, terminando o mestrado, eu ingressei no doutorado e foram mais 4 anos, sendo que até eu mudei bastante a minha área. Na área do mestrado, eu falei, eu queria explorar outra coisa agora, uma outra área, tanto área de conhecimento como área geográfica mesmo aqui, que eu estava trabalhando até então na capital, né, Salvador. E aí, dentro de um outro projeto, dentro do mestrado, que é um projeto que a proposta é que a gente interiorize e vá para o interior da Bahia. Eu fui numa dessas viagens que são explorações de campo, e aí fui para Chapada Diamantina. Eu já conhecia, mas fui em outros lugares. Eu falei, gente, isso aqui, me apaixonei. Aí, quando eu voltei, eu falei, agora meu doutorado acho que vai ser aqui. E aí acabei mudando, entrei no doutorado, finalizei. E aí não dei por satisfeita, iniciei o processo de pós-doutorado agora. E aí estou desenvolvendo, e eu acho que é uma experiência muito boa também dentro do ecossistema, da rede, da instituição, porque no pós-doutorado eu estou do outro lado, né? Agora eu estou como docente. Então eu tenho que desenvolver, mas eu acompanho alunos de iniciação científica, eu ministro aulas dentro do programa de pós-graduação, então eu estou um pouco do outro lado aqui. Então, se eu disser que tem até umas brincadeiras dentro do programa, que eu sou uma cria da Unifax, né, dentro ali, porque eu vim da graduação, aí fiz pós-graduação, foi o mestrado, foi o doutorado, e agora eu estou como docente no pós-doutorado. Aí, então, eu passei por todas essas etapas dentro da própria instituição, tive essa possibilidade. Então, eu acho que é um diferencial muito grande. A gente vai desenvolvendo muitas habilidades. E é isso, eu saí muito da área técnica. Hoje eu não me enxergo tanto na área técnica da engenharia, embora em alguns momentos eu faça alguns projetos de consultoria. Mas essa área acadêmica, a docência,
é o que me motiva mesmo, e é o que eu gosto, e é o que eu quero continuar a fazer. Excelente. A Raíssa, ela trouxe, né, todo o histórico dela, já mostrando a importância da pesquisa lá na graduação, na iniciação científica. E você, estudante que está conosco no ecossistema, teremos logo no início do ano um novo edital do Prociência. Inscreva-se nos projetos de iniciação científica classificados, que tem o tema que mais adere a identidade de cada um de vocês, como a Raíssa compartilhou que fez, né? E isso foi trazendo oportunidades. Para você que está nos assistindo e já está no último semestre do curso, eu queria chancelar a fala da Thaís, atenção para os programas estrito sensu, com vagas abertas já para 2025-1, são oportunidades em todas as áreas do conhecimento, nas diferentes IES que compõem o ecossistema. Então, busque pela sua área com bastante atenção e você vai encontrar uma oportunidade conosco. Faça sua inscrição, participe desse evento, nessas possibilidades que vocês têm durante todo o aprendizado ao longo da vida, personaliza a experiência de cada um para que vocês possam efetivamente ter um diferencial tanto no mercado do trabalho, como levando impactos reais para a sociedade, como a Raíssa compartilhou conosco. Parabéns, Raíssa, por toda a sua trajetória, pelo seu trabalho, pela excelência que você ministra o conteúdo desenvolvido em sua pesquisa. Parabéns, agradeço a presença e relembrando aqueles que estiveram conosco até aqui, o link de presença para os certificados está na descrição do vídeo e ao término desse nosso encontro será disponibilizado o acesso. Obrigada a todos.